Atos 21, de 1 a 16, diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. Até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, cremos no poder da Tua palavra, como temos cantado no decorrer desse culto. Cremos que a Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, e que penetra o nosso coração a ponto de discernir os nossos pensamentos e os nossos propósitos. Cremos que ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Cremos que devemos guardá-la no coração, a fim de não pecar contra o Senhor. E é por crer nisso tudo que nos colocamos diante do Senhor nessa noite, rogando que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos, ó Deus, o que lemos da Tua palavra e que será pregado nesse instante. Que o Senhor seja honrado, que Cristo seja exaltado, que a Tua igreja seja firmada na verdade, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os presbiterianos creem, ou deveriam crer, como nós lemos há pouco, naquilo que está estabelecido na Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 1, e eu vou repetir aqui o que nós lemos há pouco. Um trecho daquilo que nós lemos diz o seguinte: Foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Se você lembra daquilo que nós lemos durante a liturgia, vai perceber que o texto de Hebreus diz exatamente isso.
O livro de Hebreus abre falando a respeito da grandiosidade da revelação que nós temos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que cantamos agora. Era o Verbo, estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Lá na Epístola aos Hebreus nós temos então, havendo Deus outrora, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, nossa convicção é de que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus completa. Tudo aquilo que Deus quis dar a conhecer ao homem encontra-se então na Bíblia Sagrada, regra de fé e prática. Mas infelizmente muitos presbiterianos acabam por correr atrás de novas revelações, de novidades, daquela irmã que tem uma palavra especial de Deus, daquele profeta que Deus está usando para falar acerca das coisas que vão acontecer, e às vezes eles têm como base um texto como esse que nós lemos nessa noite. E antes de olhar para o texto é preciso lembrar algumas questões importantes. Primeiro, por mais que nós possamos usar as narrativas e retirar delas lições práticas, e nós estamos fazendo isso em Atos dos Apóstolos. Atos é um livro de narrativa, e nós podemos extrair daqui lições, preceitos, princípios. Essas lições, estes preceitos e princípios precisam ser estabelecidos por uma doutrina direta da Escritura Sagrada, ou seja, textos em que a Escritura fala claramente sobre determinado assunto precisam determinar o que nós estamos estudando em Atos dos Apóstolos. Segundo, em Atos, a revelação de Deus, a Bíblia não está completa. Eles têm o Antigo Testamento, que é a Bíblia que os judeus usavam, é o livro que eles entram na sinagoga, abrem e pregam a respeito do Messias, mas os outros livros estão sendo escritos, até mesmo enquanto Atos está acontecendo. Paulo está viajando, e vez por outra ele está escrevendo uma carta para uma ou outra igreja, ou seja, o cânon do Novo Testamento está sendo escrito. Logo, os dons revelacionais estão em vigor na igreja. Jesus havia dito aos seus discípulos, prometido aos seus discípulos, que os faria lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado para eles. E olha que já se passaram vários anos, muitos anos, desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, e ele está então lembrando aos discípulos para que a sua palavra seja registrada. Quando nós vimos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e eu citei a profecia de Joel, eu mencionei que Joel ali vai falar a respeito dos últimos dias, em que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E eu disse ali que profecia em Atos pode se referir tanto à proclamação do Evangelho, a palavra que é pregada, quanto a profecia preditiva, aquilo que irá acontecer, e é exatamente o que está acontecendo aqui no texto nesse instante, certo? Aqui você tem a revelação a respeito daquilo que Paulo iria sofrer quando ele chegasse em Jerusalém. Aqui você tem uma afirmação de que as filhas de Filipe eram profetisas. Aqui você tem a afirmação de que Ágabo, um profeta, também falou a respeito dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Essa é a segunda questão. Uma terceira questão, não é mencionada em que sentido as filhas de Filipe profetizavam, mas Filipe era um evangelista. Filipe era alguém que proclamava a palavra de Deus. As filhas dele, elas também proclamavam e pregavam o evangelho, como em Atos capítulo 2 diziam que ia acontecer, ou elas de fato também tinham profecias preditivas. Essa opção, ela não está descartada, porque como a profecia vem direto de Deus, você vai ver tanto no Novo quanto no Antigo Testamento,
que Deus usou mulheres para transmitir a sua mensagem em tempos esporádicos. Mas algo chama a atenção aqui no texto, se a profecia dessas filhas de Filipe era preditiva, porque dê uma olhada lá no texto. Quando você tem no versículo 9, o anúncio: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Por que ele está falando a respeito disso? E logo depois disso, diz que eles se demoraram ali alguns dias, e aí quando desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, é que a profecia foi entregue ao apóstolo Paulo. É no mínimo curioso isso aqui, o que demonstra que aquilo que Paulo vai falar aos coríntios, que a mulher não deveria pregar e proclamar na igreja, está valendo aqui, mas que as mulheres tinham sim um serviço de proclamação para outras mulheres também na igreja. Isso está em conformidade com tudo o que você tem no Novo Testamento a respeito de profecia. Logo, esse texto não pode ser usado como base para pregação feminina, para profecia de mulheres. Ditas essas coisas, o que está acontecendo aqui no capítulo 21 de Atos? Nós vimos que no capítulo 20, Paulo havia se despedido dos presbíteros de Éfeso. Ele chamou aqueles homens, começou a falar de como foi o seu ministério entre eles, e logo depois começou a falar como eles deveriam se portar como presbíteros. E ele então segue a sua viagem para Jerusalém, como ele havia dito que faria. Agora volte um pouquinho no capítulo 20 e repare como que Paulo fala no versículo 22 a 24 a respeito da ida a Jerusalém. E agora, ele está dizendo isso aos presbíteros: constrangindo em meu espírito. E eu expliquei que uma melhor tradução aqui seria constrangido pelo Espírito, ou seja, Paulo estava sendo impelido pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém, não sabendo o que ali me ocorrerá. E o verso 23 corrobora essa ideia: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja o que Paulo tinha dito: o Espírito me impeliu para que eu vá a Jerusalém. E aí então, a partir do versículo 1 do capítulo 21 até o verso 5, Lucas começa a registrar o itinerário que eles fizeram ali no navio, para chegar aonde eles queriam chegar. E ele então começa dizendo que eles ficaram 7 dias junto com uns discípulos que eles acharam em Tiro. E a partir de então, Lucas vai mostrar 2 momentos em que o Senhor vai revelar aquilo que ainda não tinha revelado a Paulo. Veja que Paulo tinha dito: o Espírito está me impelindo para ir para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer, eu sei que vai ter tribulação. Mas agora, em 2 momentos, tanto em Tiro quanto mais à frente, o Espírito Santo vai ser específico a respeito dos sofrimentos que esperam o apóstolo Paulo em Jerusalém, e a forma como Paulo reagiu a isso, a forma como os irmãos reagiram a essa revelação. Você então pode aprender nesse texto a respeito da revelação da palavra de Deus. Como é que nós nos portamos diante da revelação da palavra de Deus, tendo como base todo o pressuposto que para nós a revelação é essa aqui? A revelação da palavra de Deus não se contradiz. Você precisa ter essa convicção. Veja como isso aparece aqui no texto. Mas antes, lembre-se do que nós lemos aqui na liturgia. O Salmo 19 de Davi vai ser bem enfático: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se a lei do Senhor é perfeita, tal como o Senhor é perfeito, ela não pode se contradizer. Daí, quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, você tem Paulo falando algo bem claro aqui. Veja como ele inicia a sua epístola: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna,
que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Veja o que Paulo diz a Tito: o nosso Deus é o Deus que não pode mentir. Logo, a revelação desse Deus não pode se contradizer, porque uma contradição é uma mentira. E como é que você percebe isso aqui em Atos? Como eu já disse, quando Paulo mencionou aos discípulos de Éfeso que o Espírito Santo o havia impelido a ir até Jerusalém, ele está bem convicto de que Deus está conduzindo a sua vida. Mas agora, quando você chega aqui em Atos capítulo 21, você tem algo no mínimo curioso. Dê uma olhada no que diz o texto no versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo deve ir a Jerusalém ou Paulo não deve ir a Jerusalém? Paulo foi impelido pelo Espírito para ir para Jerusalém, e agora o Espírito está dizendo por meio dos irmãos para ele não ir para Jerusalém. O que está de fato acontecendo aqui no texto? Qual é a razão destes irmãos pedirem a Paulo para não ir a Jerusalém? E isso vai ficar claro um pouco mais à frente no texto, quando eles chegam em Cesareia. Porque lá em Cesareia, depois que anuncia que eles estavam na casa de Filipe, que ele tinha filhas profetisas, Lucas registra que chega o profeta Ágabo. Dê uma olhada então a partir do verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ou seja, quando você tem aqueles primeiros irmãos dizendo, movidos pelo Espírito Santo, para Paulo não ir a Jerusalém, por mais que Lucas não tenha mencionado ali o que estes irmãos tiveram de revelação da parte de Deus, por inferência, você entende que é a mesma coisa que Ágabo está falando. Tanto é assim que aqueles irmãos que estão ali em Cesareia têm a mesma reação: não vá, Paulo, não suba a Jerusalém, não vá. O que então você tira disso aqui? Veja a reação destes irmãos. O Espírito Santo estava sendo contraditório. Paulo já havia recebido uma revelação do Espírito Santo. Paulo já havia ouvido Deus falar com ele desde o seu chamado, caminho de Damasco. A luz brilhou, ele foi lançado por terra, ele ficou cego, e foi mandado a ele Ananias. E ali ele teve que ouvir algo da parte de Deus. Vá, porque ele vai aprender que importa sofrer pelo meu nome. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Paulo é chamado, ele sabe que em seu ministério vai haver tudo isso, vão haver tribulações. E agora você vai ter Paulo seguindo viagem, mesmo com os irmãos rogando e dizendo: não vá, Paulo, fique. Paulo era um turrão. Volte um pouquinho aí no versículo de número 13. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Por que vocês estão pedindo para eu não ir a Jerusalém, se eu fui impelido para ir até Jerusalém? A atitude de Paulo mostra que na cabeça de Paulo ele está bem convicto de que a palavra não se contradiz e que Deus havia mandado ele diretamente para Jerusalém.
Ele então está repetindo aqui em outras palavras o que ele tinha dito lá nos versículos anteriores que nós lemos, e nós vamos ler de novo para ficar bem claro. Volte lá no capítulo 20, versículo 24. Veja se o conteúdo da fala não é o mesmo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Impelido pelo Espírito, Paulo disse: estou pronto para morrer. E agora os irmãos têm a revelação do que ele vai sofrer e dizem: não vá. Daí a pouco Ágabo tem a profecia: não vá. E o que faz Paulo? Paulo vai, porque a palavra não pode se contradizer. A palavra é a palavra de Cristo e Jesus é a verdade. Então pense em algumas coisas aqui antes de avançarmos. Eu já destaquei que presbiterianos deveriam não crer em novas revelações, mas tem muito presbiteriano correndo atrás disso. Muitos cristãos da igreja presbiteriana que dizem crer na Escritura como regra de fé e prática e nos símbolos de fé, continuam muito confusos a respeito do Deus revela a sua vontade, continua revelando fora da Escritura ou não. Muita gente tem corrido atrás disso, e pior, em revelações que contradizem frontalmente a Escritura. E é por isso que você precisa estar bem firmado na palavra de Deus, porque se você estiver firmado na palavra de Deus, você vai ouvir tudo aquilo que é dito e vai entender que a palavra de Deus não pode se contradizer, certo? Eu, no meu primeiro ano de ministério, pastoreei uma igreja centenária. Eu saí do seminário e fui pastorear a igreja de São João del Rei, em Minas Gerais. E segundo o que me falaram, a igreja era a igreja mais conservadora do presbitério, e eu fiquei feliz com isso, porque eu estava saindo do seminário conservador e eu estava indo para uma igreja conservadora, e eu descobri o que era o conservador. O conservador é que a igreja não batia palma, e acabou por aí o conservador, porque muitos na igreja criam em novas revelações. Pior, o presbitério na época, hoje eu não posso falar, cria dessa forma. E não foi uma nem duas vezes, foram algumas vezes que eu cheguei em reunião do presbitério e alguns pastores chegavam para mim e a pergunta era assim: você crê em revelação? E das primeiras vezes eu ficava já com raiva e dava uma resposta brava. E aí eu resolvi mudar a estratégia, e um dia alguém me perguntou assim: o irmão crê em nova revelação? Um pastor mais velho. Eu falei: sim, lógico que eu creio. Aí ele animou e foi conversar comigo, e antes dele falar qualquer coisa eu disse assim: inclusive eu já li a revelação hoje. Aí ele parou e falou assim: não, eu não estou falando dessa revelação. Eu falei: de qual revelação o senhor está falando? Não, estou falando de quando Deus usa um irmão na igreja, por exemplo, para dizer para alguém que vai viajar que vai acontecer um acidente, para a pessoa não viajar. Falei: esse tipo de revelação, irmão, vamos pensar nela um pouquinho. O irmão crê naquilo que a Bíblia diz? Sim. O Salmo 139 diz que os nossos dias estão escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Sim. E como é que o Senhor encaixa isso numa revelação que diz que se eu viajar, eu vou bater e vou morrer, e se eu não viajar, eu vou ficar vivo? O que está escrito e determinado a respeito disso? E ele simplesmente não sabia o que responder, porque ele nunca pensou a respeito das implicações do que é uma nova revelação para nós hoje. E essa não é a única história que eu conheço e que vocês conhecem. Eu conheço a história de um casal que se casou por revelação. Houve uma revelação na igreja, onde o Espírito Santo, entre aspas, disse que fulano casaria com Beltrana, ok? O problema é que fulano e Beltrana eram ambos divorciados sem razões bíblicas. Logo, eles não poderiam casar de novo. Como é que o Espírito Santo então revela que eles precisam se unir em matrimônio? E ninguém questiona nada.
E estas coisas vão acontecendo e infelizmente acontece até mesmo no meio de presbiterianos. E é por isso que os crentes precisam estar firmados na Escritura, na palavra de Deus, a fim de combater falsos ensinos, a fim de não ser levados por ventos de doutrina. Mas isso não serve só para revelações novas. Qualquer ensino, incluindo o que é ensinado por cristãos dentro das igrejas, o que é ensinado por não cristãos lá na sua faculdade, na escola, precisa se ajustar à Escritura. E se contradisser a Escritura, está errado. E nós precisamos ter convicções a respeito disso. Porque se a palavra de Deus não erra e não falha, você não pode ter um ensino que venha de fora dizendo o contrário do que a Bíblia diz. E essa semana foi curioso, porque eu estava estudando esse texto e eu li uma frase que um amigo meu compartilhou, uma citação que eu gostei muito. E a citação dizia o seguinte: o rótulo, entre aspas, comprovado cientificamente, se tornou nosso assim diz o Senhor. E eu achei de uma perspicácia fantástica isso. Porque às vezes você vai conversar sobre os crentes, sobre os seus dilemas, sobre a sua vida, mas já está comprovado cientificamente. Espera aí, a ciência comprovou alguma coisa diferente da Escritura? Deixa a ciência de lado. Deixa a ciência de lado. A boa ciência não contradiz a Escritura. Nós estudamos isso ontem aqui, falando sobre arqueologia, com o seminarista Felipe. Só que para muitos crentes, o comprovado cientificamente vale mais do que o assim diz o Senhor. Da palavra de Deus tem mais autoridade. E falando ainda sobre ensino, se a palavra não pode se contradizer, é impossível que você tenha duas doutrinas diferentes que se chocam partindo de um mesmo texto, ou dois ensinos diferentes num mesmo texto. Certa vez eu estive num dilema quanto a esse, falando a respeito da verdade, e que a Escritura é a verdade, e um irmão pastor que estava na minha aula, levantou a mão e disse para mim: deixa eu atrapalhar, antes que você complique mais a aula, e fale mais bobagem, em outras palavras, foi isso que ele disse. E eu, nos meus primeiros meses de ministério, ele falou assim: o importante é Jesus, irmão. O importante é Jesus. Isso que você está falando aí está errado. E a minha pergunta para ele foi a seguinte: o senhor batiza crianças? Ele era um pastor presbiteriano e assembleiano ao mesmo tempo. Até hoje eu não entendi como que é isso. Ele falou: sim, eu batizo crianças. Eu falei: mas por que o senhor batiza criança? Ele falou: porque eu acho que Jesus deu essa ordem. E você sabe que Jesus não deu essa ordem, certo? Jesus não, a Escritura dá, mas você não tem da boca de Jesus essa ordem. Mas eu deixei para lá e peguei o gancho dele e falei assim: mas se tem uma ordem na Escritura, quem não cumpre essa ordem está pecando? Ele falou: não. Eu falei: então agora eu que estou confuso, me explique. Porque se o batismo infantil é correto, ele não pode ser errado. Se ele é errado, ele não pode ser correto. Essas coisas chocam. E a revelação da Escritura não se contradiz. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Uma ou outra interpretação estão erradas, ou ambas estão erradas, mas elas não podem estar ambas certas. Deus é o Deus da verdade. Então esteja convicto da verdade de Deus e saiba que Satanás vai tentar distorcer a palavra de Deus. Mas talvez você fique pensando aí: pastor, e Atos? E o texto que nós lemos? Não parece de fato uma contradição entre a revelação que foi dada a Paulo e a revelação que foi dada aos irmãos e a Ágabo? Volte então para o texto. Segundo princípio: a revelação da palavra de Deus não pode ser interpretada segundo os desejos do coração do homem. Vou repetir: a revelação da palavra de Deus não pode ser interpretada de acordo com os desejos do coração do homem. O texto não está apontando contradição alguma na palavra, apesar de muitos daqueles que creem em novas revelações afirmarem categoricamente que no Novo Testamento a revelação é falível.
teólogos respeitados. No Novo Testamento a revelação é falível. É por isso que alguém pode se levantar, um profeta, falar e isso não acontecer, o que é um absurdo. E não é isso que o texto bíblico está ensinando. Veja o que está acontecendo aqui. A revelação dada tanto àqueles irmãos de Tiro quanto a Ágabo dizia respeito a um assunto. Paulo vai sofrer em Jerusalém. Esse é o conteúdo da revelação. Quando Paulo conversou com os presbíteros de Éfeso, ele diz: olha, o Espírito está me mandando para Éfeso sem eu saber o que ali vai me ocorrer. Passa um pouquinho de tempo, os irmãos de Tiro têm a revelação de Deus sobre o que vai ocorrer. Passa um pouquinho de tempo, Ágabo diz o que vai ocorrer. Não há contradição alguma. O Espírito não estava falando para Paulo não ir a Jerusalém. O Espírito estava dizendo o que Paulo iria sofrer em Jerusalém. É isso que está então acontecendo aqui. Algo que não tinha sido revelado a Paulo está sendo revelado a estes irmãos. Porque se fosse uma revelação para Paulo não ir a Jerusalém, nós teríamos pelo menos 3 problemas aqui. O primeiro deles, teve contradição na revelação. O Espírito Santo falou uma coisa para Paulo, mudou de ideia e falou assim: Paulo, o negócio é o seguinte, pensei melhor, volte. Um segundo problema, o segundo é esse, né? Pensei melhor e volte. Deus mudou de ideia. E o terceiro problema, Paulo foi desobediente, porque os irmãos estão falando pelo Espírito Santo para ele não ir e ele vai. Como é que nós resolvemos esses problemas? Nós não precisamos resolver porque não há contradição alguma. Como eu já afirmei aqui no primeiro ponto, é óbvio também que Deus não muda de ideia, tampouco você pode atribuir desobediência a Paulo, pelo menos não nisso aqui que está acontecendo nesse momento. De novo, o que está acontecendo é que diante do conteúdo da revelação, Paulo vai sofrer. Os irmãos que amavam Paulo tiveram então um desejo: vamos proteger o apóstolo. Talvez nós faríamos a mesma coisa. A questão aqui não é com a revelação em si, mas em como estes irmãos reagiram à revelação. Como eles se portaram diante daquilo que Deus disse que iria acontecer. Porque uma coisa é você saber o que vai acontecer, outra coisa é como você vai se portar diante disso. E agora estes irmãos que amam o apóstolo têm a revelação, muito sofrimento. Paulo, não vá, Paulo. Ágabo, como um profeta do Antigo Testamento, ele chega a ilustrar isso, tirando o cinto, se amarrando e dizendo: vai acontecer isso. E aí o texto vai dizer que os irmãos, quase que em uníssono aqui, vão rogar: não vá. O problema não é uma contradição na revelação, o problema é a forma como estes irmãos que amavam Paulo se portaram. Eles, sabendo o que ocorreria, achavam que estariam livrando Paulo se o fizesse desistir. Pode ser que estes irmãos não tivessem conhecimento daquilo que Paulo tinha, que o Espírito já tinha mandado ele. Pode ser. Mas pode ser que os irmãos soubessem e ainda assim entenderam aqui que iriam livrar o apóstolo Paulo de sofrimento. Mas como é que Paulo se porta? Essa é que é a questão. Paulo continua a sua viagem. Agora ele sabe o que ele não sabia quando ele estava se despedindo dos presbíteros. O que mudou na disposição de Paulo? Nada. Olha, o Espírito Santo está me impelindo para ir a Jerusalém. Eu não sei o que vai me ocorrer lá. Anda mais um pouquinho. Agora eu sei. E agora? Eu vou. Paulo continua a sua jornada. Paulo não interpreta a profecia segundo algum desejo do seu coração. Paulo vê a profecia como uma confirmação daquele que ele já tinha ouvido desde a sua conversão. E agora eu vou apontar os textos. Abra Atos capítulo 9, o texto que eu já citei, mas agora eu vou ler. Verso 16.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui, aquela ocasião em que Ananias falou: Senhor, eu não vou lá atrás de Paulo, esse Paulo mata cristão, vá lá, porque eu vou ensinar Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai lá no capítulo 20, no versículo 23 e 24 de novo. O Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Capítulo 21, verso 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A revelação da palavra de Deus não pode ser interpretada segundo aquilo que você deseja. Mas foi isso que aqueles irmãos fizeram. Eles receberam a revelação e, diante do desejo que eles tinham de ver Paulo não sofrendo, pediram: não vá. E Paulo disse: Deus mandou eu ir. Deus não se contradiz. E aqui, irmãos, é importante pensar que muitos olham para a Escritura dessa forma, buscando respaldo para aquilo que elas desejam. É assim que as pessoas muitas vezes querem olhar para a Bíblia e querem interpretar a Bíblia. O objetivo ao olhar para a Bíblia não é aprender sobre Deus e submeter-se àquilo que Deus diz. O objetivo é buscar um álibi para eu fazer o que eu quero. Vamos ver se a Escritura concorda com aquilo que eu desejo fazer. Então, por exemplo, quando alguém aceita uma suposta revelação e deixa de cumprir com uma obrigação, por exemplo, ele tem que fazer uma viagem de negócio, ele precisa estar ali, mas ele recebeu uma revelação e disse que ele vai morrer no caminho, então eu não vou fazer a minha viagem. Quando uma pessoa acata uma revelação dessa, ela tem uma boa desculpa, porque quem é que vai discutir com alguém que está ouvindo a voz de Deus? Não é muito cômodo isso? Eu tenho um compromisso, eu assumi esse compromisso. Deus disse aqui no meu ouvido para eu não ir. Mas e quando Deus diz para eu manter minha palavra empenhada? E quando Deus diz que o sim é sim e o não é não? Como é que Deus vai contradizer a própria ordem que Ele me deu na Escritura? Mas muitas pessoas têm se sentido confortáveis, dizendo: bom, Deus mandou, eu estou simplesmente obedecendo a Deus. E aí a pessoa acaba ficando bem com ela mesma. Sabe qual é o problema? Paulo já disse a Timóteo que haveria um tempo em que os homens iriam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os próprios desejos do seu coração, mestres que falem o que eles desejam ouvir. E ele estava falando de crentes, de pessoas dentro da igreja, de pessoas que pretensamente professam a fé em Jesus Cristo. Nós às vezes não queremos saber o que a Escritura diz. Quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, aconteceu algo interessante. Eu venho da cidade de Guarapari, e em Guarapari não pode beber cerveja, não pode beber vinho, e se você beber Guaraná Coroa, que vinha naquela garrafa de cerveja, era capaz de ser disciplinado, porque o pessoal estava achando que você estava bebendo cerveja. Eu fui para o seminário em São Paulo, e aí o pessoal de Guarapari, alguns amigos meus, ficavam assim: em São Paulo os crentes lá tudo bebe cerveja, e não sei o quê. E aí, primeira vez que eu vim de São Paulo de férias, sentou um amigo do meu lado. Primeira pergunta dele, me cutucou, falou assim: e aí, os crentes de São Paulo bebem? Tanta coisa para perguntar, né? Você está bem no seminário, como é que foi? Os crentes de São Paulo bebem? Falei: rapaz, eu já vi um ou outro tomando cerveja. Rapaz, mas está muito errado isso aí. Aí eu não falei mais nada, eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, dei para ele e continuei prestando atenção na aula, que era no meio da aula que ele estava me perguntando isso. E o texto que eu dei para ele ler era o que Jesus dizia assim: veio João Batista
que não comia e nem bebia, e vocês chamaram ele de louco. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês chamam de glutão e beberrão de vinho. E aí ele olhou e falou assim: isso aqui não devia estar aqui não. E eu sempre lembro dessa história achando graça, porque por que alguém tem uma reação dessa? Isso aqui não devia estar aqui não, porque isso vai contra a minha convicção. Eu estou disposto a acatar o que a Bíblia diz, enquanto a Escritura está de acordo com as minhas convicções. O problema é que Deus não tem compromisso com as minhas convicções e me ordena que eu me dobre diante da vontade dEle. É Ele quem determina o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E a minha pergunta então é: como é que você reage quando a Escritura confronta os desejos do seu coração, a sua prática? Quando a Escritura diz que você está errado naquilo que você está fazendo, quando a Escritura encontra o seu pecado e diz: arrependa-se, mude de caminho, como é que você tem lidado com isso? Porque convenhamos, irmãos, nós muitas vezes somos rápidos em achar razões piedosas para justificar o nosso pecado. Nós fazemos demais isso. A Escritura fala e nós não acatamos. Você está casado, mas você cansou da sua esposa, você cansou do seu marido, você quer separar, mas a Escritura diz que Deus odeia o divórcio. Como que os crentes fazem? Sabe como os crentes fazem? Uma vez um irmão me procurou e falou assim: Anos, pastor, minha esposa não é crente, eu me enquadro em 1 Coríntios, se a mulher não crente e não quiser viver. Eu falei: calma lá, irmão, quem que determinou que essa mulher não é crente? Vocês não casaram na igreja? Foi, ela não era membro da igreja. E por que você está falando que ela não é crente? Mas ele já estava procurando uma maneira de se livrar do casamento, porque era isso que ele queria, mas ele sabia que o divórcio era errado. Mas ele achou uma brecha. Qual é a brecha? Se a parte não crente quiser separar, que se aparte. Então minha esposa não é crente. Pronto, ajeitei a minha vida. Como é que você tem encarado a revelação de Deus? Você namora um incrédulo, a palavra de Deus diz: não pode ter julgo desigual. Como é que você reage a isso? Você gostaria de ter uma vida melhor? A Bíblia fala de contentamento. Contentai-vos com o que tendes. Você peca, murmura, justifica: todo mundo tem, por que eu não posso ter? Você precisa falar a verdade, mas se você falar a verdade, você vai se complicar. Você vai se complicar com seu chefe, você vai se complicar com seus filhos, você vai se complicar com a sua esposa. Mas a Bíblia diz: não mintais uns aos outros. E não é que eu já vi crente tentando desenvolver uma teologia da mentira, dizendo que há mentiras justificáveis. Como é que você se porta quando a palavra confronta o seu pecado? É preciso se dobrar à revelação. É preciso entender que Deus ordena. Para Paulo importava ser fiel a Cristo, a despeito dos sofrimentos que viriam pela frente. É por isso que ele está dizendo aos irmãos o seguinte: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Por que vocês estão tentando fazer eu desistir? Eu sei que eu tenho que ir, e eu estou disposto a morrer por Cristo. E nisso tudo nós vemos um último ensino do texto, que eu já comecei a mencionar. A revelação da palavra de Deus precisa ser acatada. Isso é visto de forma bem clara aqui. Como eu disse, Paulo sabia que ele deveria ir a Jerusalém. Agora ele sabia exatamente qual seria o sofrimento que ele teria, e ele continua o seu caminho. Ele não desiste, ele continua obediente ao seu Senhor. Mas veja, Paulo está diante da vontade de Deus
ir para Jerusalém e, diante do desejo dos irmãos, fique conosco. O que Paulo vai fazer? Qual vai ser a escolha? Para Paulo não há escolha. Por mais que ele ame esses irmãos, por mais que ele saiba que esses irmãos estão preocupados com ele, ele está disposto a sofrer por causa do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é importante lembrar? Que Paulo não era um turrão e que queria fazer as coisas por orgulho. Porque se você voltar um pouquinho aí, volta no capítulo 19, você vai lembrar que lá no capítulo 19 aconteceu aquele grande tumulto lá na cidade de Éfeso, inclusive no templo de Diana, aquela confusão toda com o pessoal que fazia os nichos de Diana. E ali naquela ocasião, capítulo 19, aconteceu o seguinte, veja no versículo 29: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram contra o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então a confusão estava, foi todo mundo para dentro do teatro. Paulo tinha uma vontade aqui, veja o verso 30: querendo Paulo apresentar-se ao povo, essa era a vontade de Paulo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Pois não é que naquela ocasião Paulo falou: beleza, eu não vou. Paulo ouvia conselhos. Quando os irmãos lá atrás disseram assim: Paulo, não se exponha, ele não se expôs. E por que agora então os irmãos estão dizendo: Paulo, não vá, e esse homem continua? Porque o Senhor mandou diretamente. Lá era um desejo dele. Deus não tinha dito: vá lá falar ao povo. Ele queria falar. Mas aqui Deus disse: vá para Jerusalém. E não tem ninguém que vai impedir de Paulo de fazer o que ele deve fazer. Por mais que os irmãos estejam preocupados, Paulo não pode deixar de ser obediente ao Senhor. Quando Deus ordena algo, meus irmãos, nós precisamos acatar. E isso é visto em vários lugares. Quando você olha para o Evangelho de Mateus, por exemplo, você tem o chamado dos discípulos, capítulo 10. E então Jesus começa a dizer a eles: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. E por causa do que vocês vão pregar, vão perseguir vocês, vão levar vocês para as autoridades. Não tenham medo. Não deixem de pregar. Não tenham medo dos que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Veja que interessante, Jesus disse o que iria acontecer e deu uma ordem. Seria fácil acatar essa ordem? Você não precisa ficar confabulando aí. É só você lembrar de Pedro. Você estava com ele, não estava? E Pedro falou o quê? Segunda vez: você é um deles. Sou não. Pela terceira vez: você é um deles. Não. E com isso, meus irmãos, nós estamos vendo que o que Deus diz é para ser acatado, mas ao mesmo tempo a Escritura nos mostra como nós somos falhos. O quanto nós colocamos os nossos desejos à frente daquilo que o Senhor ordena. Mas nesse momento Paulo está bem decidido. Ele vai fazer a vontade de Deus. E acontece algo maravilhoso então aqui. No verso 13 ele diz: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. O que é maravilhoso aqui? É que diante dessa postura de Paulo, sabe como que os irmãos reagiram? Verso seguinte: como, porém, não o persuadimos. E agora Lucas está se colocando entre aqueles que estavam dizendo para Paulo não ir. Como nós não conseguimos persuadir Paulo,
conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. A postura de Paulo ensinou aqueles irmãos, e eles falaram: ok, que Deus faça a sua vontade. Aqueles irmãos anteriores lá de Tiro tinham dito: Paulo, não siga a viagem, e Paulo seguiu viagem. Mas veja o que aconteceu lá naquela ocasião. Veja o verso de número 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Não vá a Paulo. O que Paulo faz? Continua. O que os irmãos fazem com ele depois disso? Ajoelham e oram. Mas nós não sabemos o que eles oraram. Possivelmente Paulo orou por aqueles irmãos como ele sempre fazia. Possivelmente aqueles irmãos oraram por Paulo. Isso é comum aqui. Mas eles estão agora acatando a vontade de Deus. E a busca de muitos hoje, nos nossos dias, por novas revelações, muitas vezes é mera tentativa de dar um jeito de fazer o contrário do que Deus diz, porque, meus irmãos, Deus nos dá direções muito claras na Escritura. Você não precisa buscar a vontade de Deus para saber se você precisa honrar o seu pai e sua mãe. Está claro? Você não precisa buscar a vontade de Deus para saber se você precisa ser um empregado dedicado, um chefe cortês, um marido fiel, uma esposa submissa, um filho obediente, um bom cidadão. Essas coisas estão muito claras. Você não precisa buscar a vontade de Deus quando há um conflito e alguém vem te pedir perdão. Deixa eu buscar a vontade de Deus para ver se é isso que Deus quer mesmo, porque a Escritura é muito clara. Se o seu irmão vier arrependido, perdoe. Mas nós buscamos sentir vontade de perdoar. Mas eu ainda não estou no clima de perdoar. Quando nós falamos isso, nós estamos, em outras palavras, dizendo: eu não quero obedecer, porque está aqui, está bem claro nas Escrituras. Há leis bem diretas e há leis indiretas. J. Adams, falando sobre a forma como você vai fazer escolhas na sua vida, porque os crentes ficam aí: como é que eu vou escolher? E ele vai dar exemplo, por exemplo, se alguém vai casar. Se alguém vai casar, quais são os princípios bíblicos? Primeiro, todas as mulheres que já são casadas estão excluídas. Pronto, acabou já um bocado de mulher pretendente para você. Todas as que não têm idade para casar estão excluídas. Todas, se você é crente, todas as que não são cristãs estão excluídas. Veja como você vai diminuindo a quantidade, só com princípios bíblicos. Comece a observar dentre as mulheres da igreja aquelas que são obedientes aos pais. Tem umas ali que são meio rebeldes, não vão ser submissas, exclua-as. E no final ficaram 2, Maria e Joana, e você olha as duas, e as duas são ponta firme. E agora, qual é a vontade de Deus? E aí então ele diz: escolha. Não há pecado em uma ou outra. Mas quando as pessoas às vezes querem saber da vontade de Deus, com qual das duas eu não vou ter problema no casamento? Porque na cabeça de muitos, os problemas que vêm são um indicativo de que eles escolheram errado. Não. Se você pegou os critérios bíblicos, chegou em 2 pessoas, escolha a que você acha mais bonita, a que você acha que tem a voz mais bonita. O que você gosta? Sei lá. Escolha.
Não há pecado nessa escolha, mas há pecado quando você tenta justificar a sua escolha errada, tentando um princípio da palavra de Deus. Mas quem sabe, né, pastor, se não é desejo de Deus essa pessoa converter. E pode ser mesmo, e eu já vi casos, graças a Deus, louvado seja o Senhor, acontece, mas a gente não toma decisões assim. Não toma, ou não deveria. A vontade de Deus está bem clara, meus irmãos. Então, quando Deus ordena, faça, tome uma atitude, lembrando que você, como Pedro, é fraco, e muitas vezes nós vamos fazer errado, e aí nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, aquele que fez todas as escolhas corretas, por conhecer plenamente a vontade de Deus, e por conhecer plenamente tudo o que ia acontecer com ele. Tudo, nada estava oculto do Senhor Jesus Cristo, e ainda assim ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O texto então que nós lemos não está dentro de um contexto em que a revelação de Deus, o cano da Escritura, não estava completo, e é por isso aqui que você tem uma revelação preditiva, o que vai acontecer, certo? Todavia, hoje você tem a Bíblia. Lembre-se da musiquinha das crianças: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, não é isso? Nós temos a Escritura completa, não é preciso nova revelação. Ah, pastor, e se for uma revelação que não vai contra a Bíblia? Bom, porque se for uma revelação contra a Bíblia, Paulo diz que é maldita. Mas e se for uma revelação que a Bíblia já diz? Para quê? Abra a Bíblia e leia. Abra a Escritura e leia. A palavra bendita de Deus que você tem nas mãos não pode se contradizer, porque é a palavra de Cristo. O Verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. A palavra é infalível como Cristo é infalível. A palavra é verdade porque Cristo é a verdade. A palavra é justa porque Cristo é justo. E todas aquelas qualidades que nós lemos aqui no Salmo de número 19 só são atribuídas à palavra porque são qualidades do próprio Deus e do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus é perfeita e não se contradiz. Ela não pode ser interpretada segundo os desejos do seu coração. Ao se aproximar da Escritura, peça forças ao Senhor para tomar decisões corretas. Mas pastor, eu já passei por situações na minha vida em que eu tomei decisões erradas, e agora? Peça perdão a Deus, busque a graça de Cristo. Ele perdoa todos aqueles que se achegam a Ele arrependidos e contritos. Louve a Ele pela sua misericórdia se você não sofreu as consequências de uma escolha errada que você fez, em quaisquer áreas que tenham sido. Exalte ao Senhor, mas proclame aos outros o que a Escritura diz. A palavra não pode se contradizer e ela precisa ser acatada. Deus nos deu a Escritura para que saibamos como nos portar, e nos deu o Espírito que nos ilumina e que nos guia a verdade, para nos capacitar a agir de tal forma. Porque se Jesus é o Senhor, e se a palavra é a palavra de Cristo, nós não temos outra coisa a fazer senão nos dobrar diante dela, mesmo quando ela fala contra os nossos desejos. É isso que significa aquilo que Jesus conclamou aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e me siga. Que o Senhor dê a você convicção de que você tem em suas mãos a palavra perfeita e de que você não precisa nada além disso, e que por meio desse livro bendito
você tenha discernimento para julgar tudo aquilo que você tem ouvido, aprendido, seja na igreja, seja fora da igreja. Mas à medida em que você tiver convicção de que Deus está dizendo, que Ele dê força a você para acatar e fazer, muitas vezes contra a sua vontade, para a glória dEle.